Este programa é livre para todos os públicos. É o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Que bom nós estarmos juntos mais um dia para meditar a palavra de Deus. E é muito bom saber que eu tenho a sua companhia. Você que está chegando agora, acompanhando o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você que tem vivido já essa experiência de longa data. É muito bom nós estarmos juntos e principalmente na escuta da palavra. Isso é fundamental para a nossa caminhada, conhecer a palavra, meditar a palavra, ouvir o que o Senhor tem para nos instruir a partir da palavra. Então, hoje, eu e você, abramos o nosso coração para que o Senhor fale, para que o Senhor faça. Para nos ajudar, nós temos o auxílio do Espírito Santo. Vamos suplicar ao Divino Espírito Santo que Ele nos ajude a compreender e aplicar a palavra na nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua palavra, o seu caderno de estudos bíblicos, e nós vamos hoje meditar em Romanos, capítulo 15, versículos de 22 até o 33, a conclusão desse capítulo 15. Então, pega aí Romanos, capítulo 15, versículos de 22 a 33. Vamos lê-lo? É isso que o mais das vezes me impedia de ir até vós, mas agora que não tenho mais campo para o meu trabalho naquelas regiões, e como há tantos anos desejo vivamente visitar-vos, espero ver-vos de passagem quando viajar à Espanha. Espero também que me ajudeis no prosseguimento da minha viagem, depois, naturalmente, de eu ter desfrutado um pouco a vossa convivência. De imediato, porém, tenho de ir a Jerusalém em serviço aos santos. De fato, a Macedônia e a Acaia consideraram bom que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém que estão na pobreza. Consideraram bom, sim, mas eles têm também uma certa dívida. Pois se os pagãos participaram dos bens espirituais dos santos de Jerusalém, devem, por sua vez, servi-los com seus bens materiais. Depois que eu tiver cumprido essa minha incumbência e tiver entregue em mãos todos esses donativos aos santos, partirei para a Espanha, passando por vós. E sei que irei ter convosco com a plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que vos junteis a mim numa ofensiva de orações a Deus, para que eu escape dos incrédulos da Judéia e para que a ajuda que vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelos santos. Assim chegarei a vós com alegria e pela vontade de Deus descansarei um pouco entre vós. O Deus da paz esteja com todos vós. Amém. Vamos perceber aqui um projeto de viagem do apóstolo Paulo até Roma e de Roma para a Espanha. É importante perceber esse ardor missionário, esse desejo que o apóstolo tem de chegar aos confins da terra pregando o Evangelho em obediência a nosso Senhor. Porque no envio missionário que ele fez aos apóstolos, Jesus disse: ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E o que o apóstolo deseja é exatamente isso, levar o Evangelho aos confins da terra. Mas aqui nós temos algo muito importante dentro do texto de hoje que precisa tocar no nosso coração. O comprometimento que Paulo tem também com a caridade. Ele está, quando ele escreve essa carta aos Romanos, ele está na região ali de Corinto. E ele está dizendo que está fazendo uma coleta junto aos pagãos
para levar a igreja de Jerusalém, para abençoar a vida dos pobres, dos santos, daqueles cristãos pobres em Jerusalém que precisavam de assistência material. É bonito perceber isso. E isso precisa tocar no nosso coração também. O Evangelho nos leva à caridade, o Evangelho nos leva à partilha, o Evangelho nos leva a preocupar-nos com aqueles que não têm, com aqueles que precisam de ajuda, que precisam da partilha dos nossos bens, daquilo que nós podemos oferecer. Como está o nosso coração em relação a isso? O testemunho que Paulo dá de si mesmo e dos convertidos pagãos que vão fazer a doação para a igreja de Jerusalém é impressionante. Então, a primeira coisa hoje, ao olharmos para isso, para o texto que o Senhor nos dá, como anda o meu coração em relação aos bens materiais? Eu tenho tido a disponibilidade, a disposição de partilhar, de abençoar a igreja, de dar o dízimo, de ajudar as obras de caridade, de ajudar nas ofertas que muitas vezes são pedidas nas nossas comunidades paroquiais? Existe no meu coração esse desapego e esse comprometimento com a caridade? É uma pergunta que fica hoje a partir do texto que nós escutamos. Uma outra coisa que o apóstolo destaca aqui é exatamente aquilo que o apóstolo vai dizer, né? Que eles precisam rezar. Rezar por toda a realidade da missão, da evangelização. Nós precisamos ser esses que sustentam os missionários, seja materialmente, como eu já disse anteriormente, mas seja na força da oração. Versículo 30. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do seu Espírito, que vos junteis a mim numa ofensiva de orações a Deus. Nada pode ser feito sem oração. Tudo precisa ser, na nossa vida, feito a partir da oração. Se você está num ministério, se você está numa pastoral, se você está num movimento, meu Deus, não pense que você está numa ONG, não pense que você está numa instituição qualquer, você está dentro de uma realidade de combate. O apóstolo está mostrando aqui que a eficácia de tudo que se faz, ela é proveniente da oração. E nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos orar pelos missionários, nós precisamos ter uma vida de oração. Caridade, oração, ardor missionário. Quanta coisa nesses versículos do 22 ao 33, nessa conclusão que o apóstolo Paulo está fazendo da carta aos Romanos, nós podemos colher para a nossa vida o desejo, né, dele evangelizar, chegar à Espanha. E São Clemente Romano confirma que Paulo foi à Espanha. O cânon de Moratório confirma. Santo Epifânio, São João Crisóstomo, Teodósio, São Jerônimo, todos dizem que Paulo chegou à Espanha, que Paulo foi aos confins mesmo anunciar a boa nova. Isso precisa mexer conosco, que estamos muito acomodados. Veja que eu não estou te acusando, eu disse estamos. A gente tem um comodismo muito grande, muitas vezes, no nosso coração. A gente tem uma despreocupação muito grande com relação ao anúncio do Evangelho. A gente coloca muita desculpa. A gente anda tão cansado, né? Mas cansado de quê? São Francisco dizia que o meu cansaço, a outros descansem. Santa Madre Teresa de Calcutá também dizia isso. Quando eu estiver cansada, coloque alguém para que eu ajude e o meu cansaço possa descansar essa pessoa. Não há desculpa, não. Um dia nós seremos cobrados. Eu, como sacerdote, eu sei que quando eu for para o meu juízo particular, Deus vai perguntar para mim assim: onde estão os filhos que eu te dei para que você gerasse para mim? Onde estão aquelas pessoas que eu coloquei na sua vida para que você evangelizasse? Eu não posso estar acomodado. Eu preciso ter o fogo, o ardor. E isso vem da oração, isso vem do amor a nosso Senhor. O amor a Jesus Cristo nos faz amar o próximo, nos faz amar aqueles que precisam conhecer o Evangelho, precisam conhecer a palavra e tocar na vida do apóstolo, tocar nessa carta que ele escreve aos Romanos, nesse testemunho que ele dá, é tocar no chamado
que Deus nos faz. Vamos escolher coisas importantes para nós. Qual é a mensagem de Deus para mim hoje? A primeira coisa que eu quero colocar: preciso crescer na vida de oração e na intercessão pela igreja e pelos missionários. Isso me impulsionará à caridade, a ajudar os necessitados e a igreja. E para concluir, devo me comprometer com a evangelização. A aplicação. Diante de tudo isso que nós ouvimos, aquilo que agora nós escolhemos como mensagem, eu quero provocar você na aplicação de você perceber onde você tem que investir na caridade. Eu quero provocar você de uma forma muito prática, a ajudar as obras missionárias, ajudar a sua paróquia, ajudar os necessitados. Perceba o que você pode ofertar. E eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Você não está fazendo para ser abençoado, você está fazendo por amor a Deus e ao próximo. Vamos rezar? Senhor, nós agora apresentando-nos a Ti, à Tua presença, vivendo essa experiência de oração que a palavra nos provoca, eu quero hoje, Senhor Deus, junto com os meus irmãos, nós nos apresentamos a Ti, desejosos de que o Senhor desperte o nosso coração nesse ardor apostólico, nesse ardor missionário, que nós queiramos verdadeiramente que as pessoas conheçam a Ti, conheçam o Evangelho e experimentem o Seu amor na força do Espírito Santo. Mas também faça no nosso coração uma obra que nos leve a viver uma experiência de caridade, de amor, de doação, de oferta, de comprometimento com a missão, com os missionários, com a igreja, com aquilo que nós podemos ofertar também individualmente às pessoas tão necessitadas no nosso tempo. E de uma forma muito concreta, leva-nos a uma experiência ainda muito mais profunda na nossa vida de oração, na nossa intimidade com o Senhor. Eu quero crescer na intimidade com o Senhor. Eu quero avançar nesse relacionamento pessoal, nessa intimidade contigo. E só a graça do Seu Espírito Santo é que vai me provocar dia após dia nesse crescimento. Mas também, Senhor, me desperta para a intercessão. Me desperta para orar pela igreja, para orar pelos missionários, para estar comprometido nessa intercessão, para que a evangelização avance e o coração daqueles e daquelas que estão fechados se abram para a palavra, para a evangelização. Muito obrigado por tocar em mim, por tocar nos meus irmãos e por nos provocar nessa maneira de viver e de ser cristãos nesse tempo tão exigente que nós vivemos e que nós experimentamos. Muito obrigado, nosso Senhor e nosso Deus. Eu quero exortar você a que você tenha a coragem de avançar na sua vida espiritual, de ser mais de Deus, de buscar mais a comunhão com Deus, de ser caridoso, de ajudar os mais necessitados, aqueles que precisam da sua ajuda, mas também de se comprometer com a obra da evangelização. A Canção Nova é uma obra de evangelização. Se você ainda não é sócio, ajude essa obra de evangelização, mas ajude sempre as obras missionárias, esteja atento à necessidade, atento à necessidade da sua paróquia e peça a Deus um ardor, um desejo de viver cada vez mais testemunhando o Evangelho. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família e nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.